Então, só a título de revisão, a gente está estudando o encéfalo, então a gente vai, no encéfalo que nós vamos ter o processamento aí, o processamento, por exemplo, da linguagem, ou seja, de funções superiores, funções cognitivas superiores, e nós precisamos focar na linguagem porque é o curso de vocês. Deixa eu ver, alguém pediu para entrar, só um minuto. A gente pode perceber aqui, por exemplo, que o processamento da linguagem vai exigir ao menos duas áreas principais. Alguém pediu para entrar. Então vamos lá, vamos continuar. Então, o processamento... Então a gente está vendo o encéfalo, certo? O encéfalo é uma estrutura bastante desenvolvida nos humanos. O encéfalo ele vai realizar ali processos cognitivos superiores, dentro dos quais, né, a linguagem, que é o nosso foco por causa do nosso curso. E aí a gente está vendo que a linguagem existem duas áreas principais no seu processamento. Essas áreas elas foram identificadas como, em determinados pacientes havia ali tumores, havia processos hemorrágicos que danificavam essas regiões. E ali o dano nessa região trazia um comprometimento da expressão linguística, seja no aspecto da compreensão. E aí, quando a gente fala de compreensão, nós estamos no sentido aferente, ou seja, existem estímulos visuais, estímulos auditivos, que são processados no nosso encéfalo de forma cognitiva. E ali a compreensão faz parte desse processo. Então, esses estímulos foram captados, por exemplo, pela nossa orelha, eles foram captados pela nossa visão, chegaram nessa área do encéfalo, mas essa área do encéfalo está danificada. Então, o estímulo está chegando, mas o indivíduo não consegue compreender. É como se tivesse escrito mola, ele não consegue. Ele chega à imagem da palavra mola, mas ele não consegue processar que é mola, e ali, muitas vezes, ele consegue falar mola, mas não porque ele leu. Não porque ele leu. Talvez, se desenhar a mola, ele consiga falar mola. Por quê? Porque o processamento da fala, no sentido motor da fala, já é em outra área. E ali, os indivíduos que tinham comprometimento no processamento motor da área, eles conseguiam compreender, mas eles não conseguiam falar. Então, é como se falasse assim, olha, fala aí, mola, ou então você chega, cumprimenta alguém, e aí, tudo bem? Ele não consegue falar ok, por exemplo, tá? E aí nós temos essas duas áreas principais. A área de compreensão da fala é a área de Wernicke. Ela está localizada aqui, no lobo temporal, enquanto que a área de processamento motor da fala, ou então está relacionado com a expressão da fala, está aqui localizado no lobo frontal e é conhecido como área de Broca. E aí vocês podem perceber ainda o seguinte, que existe uma conexão entre a área de Wernicke e a área de Broca, que é através de fascículos. E quando eu falo fascículos, são axônios. Então existem ali corpos celulares que estão na área de Wernicke e que projetam seus axônios para onde? Para a área de Broca. Então existe uma comunicação nervosa, neural, um circuito neural entre a área de compreensão e a área de processamento motor da fala. E aí você tem o seguinte, existem áreas acessórias. Quais seriam essas áreas acessórias? Aí a gente tem que vir para esse desenho aqui superior, aqui do lado direito, no meu caso do lado direito. Bom, vamos lá. Então você tem o lobo temporal, a área amarela ela vai corresponder ao córtex auditivo primário, ou seja, o processamento das informações auditivas estão ocorrendo nessa região, passa essas informações para a área de Wernicke, existe agora o processo de compreensão, isso se a comunicação está se dando de forma falada. E ali a compreensão ela é processada, essas informações são passadas para a área de Broca, e na área de Broca você vai ter uma recuperação, por exemplo, do repertório léxico para responder a uma pergunta, para interagir com o interlocutor. Então você está recuperando palavras, formando frases, só que para isso você precisa associar, por exemplo, a movimentos da língua, a movimentos dos lábios. Então você vai utilizar também essa grande área em verde, que é o córtex motor, que é responsável pela motricidade geral do corpo, incluindo do aparelho fonador.
Então veja, qualquer falha numa dessas áreas, e principalmente na de Broca e de Wernicke, compromete a expressão linguística e a compreensão linguística. Ali ainda temos o seguinte, nós não só comunicamos através da fala, nos comunicamos também através da escrita. Então, se há ali uma carta que acabou de chegar para você, um e-mail, você vai ler ali, existe ali um processamento que se dá no córtex visual. Nós temos que compreender que o lobo occipital ele é responsável pela captação dessas informações visuais. Existe uma área de processamento para a compreensão dessa linguagem que se dá de forma escrita, que é nessa área do giro angular. E, havendo esse processamento da escrita, há ali a passagem dessa informação para a área de Wernicke. E ali você tem a compreensão do que está escrito, certo? Bom, mas qual é o problema de Libras? Libras não é uma língua que está sendo expressa de forma escrita e nem está sendo expressa de forma falada. Ela está sendo expressa de forma gesto-visual, tá? E ali você vai ter vários tipos de gesto. Por quê? À medida que eu estou conversando com vocês, eu estou gesticulando. Até que ponto essas gesticulações espontâneas que acompanham a minha fala têm um valor semântico? Não tem. Por quê? Porque ela é individual. Se eu conversar com você e puder observar você, eu vou ver que você também faz gestos que acompanham o seu processo de fala. E isso é individual. E se eu pedir para você parar de falar, é óbvio que você interrompe automaticamente esses gestos que são automáticos. E esses gestos que são automáticos sem a fala não têm significado nenhum. Agora, nós temos também outras formas de gesticulações. Por exemplo, aqui em A e B, você tem formas de gesticulação que são chamadas de pantomina. Ou seja, o que está dizendo aqui? O que essa pessoa está querendo expressar, por exemplo, na sequência dos quadros em A? Alguém pode dizer? Professor, Oi. deixa eu só falar uma coisa. Mara, o teu microfone está aberto. Pronto, desculpa. Tudo bem. Ela está tentando abrir o pote, mas em A eu não consegui achar muito bem. Perfeito. Em B, ela está tentando abrir um pote. Ela imita um objeto que é um pote, uma jarra. Ou seja, a pantomina é isso, é a teatralização. E para você teatralizar, você ali faz a mímica, né, de um objeto. Estou abrindo um pote. Lá no primeiro é malabarismo. Ela está fazendo malabarismo. Enfim. Mas você compreende essas gesticulações porque é um teatro de uma cena típica de uma ação, tá? Ou, ao mesmo tempo, tem um objeto ali sendo projetado nesses gestos. Bom, mas não tem ainda um valor semântico. Por que eu digo isso? O valor semântico, ele é construído socialmente, tá? Ele é construído socialmente. Agora, C e D é uma classe de gestos que é chamado de emblemático. Então, veja, a gente sai dessas gesticulações sem sentido, só que acompanham falas, são espontâneas. Nós estamos ali vendo uma classe de gesticulação que é a pantomina, certo? É a teatralização. Eu consigo me comunicar, olha, faz mais força para abrir o pote. Agora, tem um outro tipo de gesticulação, que é essa de C e D, que é emblemática. Ela é construída socialmente. Por quê? Olha lá, não está imitando um objeto. Não está imitando um objeto e nem está fazendo uma cena que seria uma cena típica, por exemplo, de malabares. Jogando tênis, você faria logo isso. Você está imitando ali a raquete. Agora aqui não, olha. Ela está pensando, refletindo e de repente ela faz essa expressão. Quando ela faz essa expressão, você chega e automaticamente, ela agora sabe a resposta. Existe ali, na minha observação, a conclusão de que ela conseguiu. No D também, olha lá, ela fez um gesto. Esse gesto é construído na sociedade. Fica calmo, tá? Agora, por que eu falo isso? Porque língua de sinais foi, por muito tempo, vocês vão ver isso, se não já viram, estigmatizado. Porque o que parece, por exemplo, isso aqui,
ela está pronunciando. Árvore. Ou seja, ali ela está fazendo o gesto de uma copa, as mãos, o caule, ou o tronco, o braço dela, e ela está fazendo esse movimento. Isso aqui lembra de fato uma árvore. Agora aqui embaixo também, ó, olha o que ela vai fazer. Telefone celular. Esse gesto também lembra ligação, telefone. Então, por muito tempo se achava que língua de sinais era algo icônico. O que significa isso? Assim como o emblemático e assim como o pantomina, eram representações que você via o objeto, tirava um referente desse objeto e tentava imitar esse objeto através da gesticulação. Mas não é isso. A língua ela tem várias características, vocês vão aprender isso. Tem as características da arbitrariedade. O que significa isso? Ora, o sinal ou a grafia de uma letra não, ou de um termo não lembra nada aquele objeto. Então, por exemplo, quando você escreve garrafa, a palavra garrafa não faz correspondência nenhum com o objeto garrafa. Em inglês isso vai variar. Bottle não vai fazer... se você olhar aqui dali puramente, essa palavra em inglês, se você não sabe inglês, você nunca vai chegar à conclusão de que bottle é garrafa, certo? Aqui também, ó, se você olhar aqui, ó, se fizerem esse sinal para você, você não vai descobrir que esse sinal faz referência à pessoa. Não existe isso. Então, uma das características, não vou falar todas, mas essa é ser arbitrário, ou seja, o sinal ele é arbitrário. Ele não necessariamente, na maioria das vezes, não corresponde a nenhum aspecto do referente. Ou seja, daquilo que ele quer fazer referência, do objeto. Agora aqui, por exemplo, ó, olha esse sinal. Laranja. Olha esse sinal. Sábado. Qual é a conclusão que vocês chegam? É o mesmo sinal. Ou seja, você só vai compreender o que o indivíduo está falando se você estiver no contexto da conversa. Então você vê que existem níveis hierárquicos linguísticos. Existe a questão eu não botei aqui, mas existe a questão do sinônimo, existe a questão do antônimo, esqueci agora, enfim. Mas aqui no caso, você tem o mesmo sinal para referentes diferentes. Ou seja, para você compreender o que está sendo falado, não basta você de longe perceber visualizar o sinal. Você vai precisar estar no contexto da conversa. Então você vê que você vai sair de um nível fonético, a própria posição, vocês vão, se não já aprenderam, existem posições onde você vai colocar o gesto e existem esses parâmetros todos e isso aí vai compor a fonética da língua de sinais. Mas você vai sair desse nível fonético para um nível de ortografia, para um nível lá de sintaxe e até pragmático. Ou seja, existem níveis linguísticos que são trabalhados na língua brasileira de sinais, na língua de sinais. Não observa, por exemplo, a nossa correspondência de um período de uma frase, partindo do sujeito, chegando lá no predicado com a composição do verbo e dos objetos direto e indireto. E essas ordens elas podem estar misturadas. Então isso tudo você vai perceber na comunicação através de línguas de sinais. Ou seja, há um aspecto semântico da língua. E esse aspecto semântico ele é construído socialmente. Então eu tenho aqui para vocês as bases neurológicas da língua de sinais. Isso vocês não vão ver, vocês vão estudar muito a língua como um construto social, não as bases neurológicas e biológicas. Será que existe uma fundamentação biológica para dizer que a língua de sinais ela é realmente uma língua? Olha só, eu tenho aqui nessa imagem A, uma imagem que é tirada através de uma técnica que vê ali o grau de oxigenação ou o grau de degradação de glicose. Ou seja, quanto mais a área é ativa, mais oxigenado, mais irrigação sanguínea naquela área, e isso é captado através desses exames de imagem. Ou também através de um composto de glicose marcado com fluoróforo,
que também vai gerar imagem, ou seja, onde tem mais queima de glicose, após ele ter ingerido essa glicose marcada com esse fluoróforo, onde está mais sendo ativado, essas glicoses vão ser queimadas, ou vai ter maior irrigação sanguínea para abastecer com glicose aquela região, e isso é captado por exames de imagem através de máquinas específicas. Mas olha só, o que eles fizeram aqui? É um indivíduo alemão, são vários, né? Uma estatística, uma média dessas imagens. E eles falaram uma palavra ou uma frase em alemão, tem sentido para ele, e em russo. Mas ele não sabia que era a mesma frase em russo. Então, falar isso em russo gerava uma imagem? Não, porque não faz sentido para ele, ele não vai ter um processamento semântico. Agora, falar em alemão, sim. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram a diferença entre a imagem projetada ou captada através da fala em alemão, na língua dele, com aquela que foi falada em russo. Ponto. Pescaram isso. E aí deu essas imagens. Essas imagens estão refletindo o quê? O processamento, as áreas que vão processar semanticamente aquela frase. E ele pede para repetir a frase. Por isso que você tem tanto a área de compreensão, lobo temporal, quanto a área frontal, que está relacionada com a motricidade, a expressão da fala, porque ele pede para repetir. Tudo bem. Agora olha embaixo. Esse aqui é o processamento gesto visual. É óbvio que vão ter outras áreas, porque o gesto visual você está captando visualmente, e para reproduzir, você não vai, como é que se diz? Você não vai só enviar comandos para músculos do aparelho fonador. Você vai enviar comando para a musculatura dos braços, das mãos. Então, existem mais áreas sendo ativadas. Agora, quando ele pega as duas áreas e ele quer ver quais são as áreas de interseção, ou seja, quando ele projeta as duas imagens e ele só quer captar as áreas que são acionadas tanto na fala oral quanto na gesto visual, ele tem essa imagem aqui. Então aqui nós temos o hemisfério direito e aqui o hemisfério esquerdo. Eu já falei para vocês que o hemisfério esquerdo, embora os dois hemisférios de forma estrutural tenham os mesmos lobos, seriam áreas que correspondem funcionalmente aos mesmos processos, só que os nossos cérebros, existem processos que vão ocorrer de forma muito mais proeminente num dos hemisférios do que no outro. A linguagem é um deles. A linguagem, por alguma razão, ela é processada muito mais intensamente no hemisfério esquerdo do que no direito. E aí a gente vê isso aqui, ó, tanto nessas figuras aqui quanto nessa, da sobreposição. Então você vê, ó, a área falada no A, o hemisfério esquerdo, você tem uma alta imagem ali sendo captada, certo? No hemisfério direito, não, você não tem essas áreas todas sendo ativadas. Ou seja, a compreensão e a motricidade, ela está sendo intensamente trabalhada no processamento da linguagem no lado esquerdo, certo? Pronto. Ou seja, os hemisférios, funcionalmente, eles são especializados. É essa a questão. Mas eles são interdependentes. Isso é uma outra questão que a gente pode falar mais à frente. Bom, mas voltando para cá, as áreas de sobreposição são as áreas de compreensão da fala e de motricidade. Olha aqui, ó, o lobo temporal, a área de Wernicke e a área de Broca. Ou seja, nós temos aqui o processamento semântico da fala gesto-visual sendo confirmado porque ativa as mesmas áreas do processamento semântico da fala ou da expressão da linguagem de forma oral. Deu para entender isso, gente? Pode falar. Então, isso que ocorre com o sistema auditivo, ocorre com o visual também, correto? Correto. O que acontece? Eu agora precisei fazer o exame, né, que pelo segundo PED, de acuidade visual e auditiva. E eu descobri que eu tenho baixa visão. Eu não sabia, descobri que eu sou deficiente visual, tenho baixa visão, tenho 20% somente da visão esquerda, que é uma ambliopia por aniopsia, você já ouviu falar? Não ouvi, mas...
que ocorreu foi que a visão é igual à audição, ela precisa ser estimulada. No meu caso, a minha parte do lado esquerdo não estimulou a minha visão. Tanto que eu tenho uma acuidade de 100% no direito e 20% somente no esquerdo. Isso acontece também com a audição. É isso mesmo? E na verdade a gente tem que voltar aqui, ó. Porque existe um processamento de compreensão linguística que utiliza essa área aqui, que é rosa, enfim. Essa área aqui que vem ali da informação escrita. Só que você falou que está comprometido apenas um olho, o outro ainda é normal, funciona normalmente. Então você tem aí mecanismos de compensação. Qual o grau que isso teve aí de comprometimento? Eu não sei, eu não posso te falar. Talvez o médico, enfim, até um fonoaudiólogo, se estiver aqui, pode falar. Mas pelo visto, talvez não, porque você está aí, né? Você está se comunicando bem, você está compreendendo bem. E através da escrita, com certeza, se você lendo, você compreende bem. Entendeu? Não, o professor, o problema é a audição, graças a Deus ela está boa. O problema é a visão. Entendi. Esse mesmo problema que ocorreu com a minha visão pode e ocorre com as pessoas no caso da audição. Porque, por exemplo, tem pessoas que são, eu sou considerada hoje como monovisão, né? Eu tenho uma perda auditiva, uma perda visual, no futuro pode me levar a cegueira, porque o outro olho, conforme for passando o tempo, vai diminuindo, né, por forçar demais, exatamente por trabalhar em compensação, uma hora ele vai começar a dar ruim, e aí o outro que era ruim pode entrar em cegueira. Assim como isso, eu estou perguntando para o senhor se isso acontece com a pessoa que tem audição. Por exemplo, tem pessoas que só ouvem de um lado. Ah, entendi. É desse jeito também? Então, a gente vai ver que a audição, ela vai utilizar as duas orelhas, tá? Mas você vai ter um processamento auditivo, é óbvio que é comprometido, mas você tem um processamento auditivo se apenas um estiver funcionando. Nesse caso aqui da audição, especialmente falando, a questão de nós termos duas orelhas, ela é importante para a localização da fonte sonora. Então, a gente vai localizar a fonte sonora pelo fato de nós termos duas orelhas. Então, eu vou saber se o som veio atrás de mim, se vou mensurar hipoteticamente a distância, posso reconhecer que está mais perto, mais longe, no meu lado direito, esquerdo. Então, essa questão do funcionamento das duas orelhas está muito mais envolvido nessa questão da localização do som. Agora, o processo semântico de compreensão da linguagem, por via oral, não está comprometido, porque você ainda consegue captar, mesmo através de uma das orelhas, e com isso você tem essas áreas ativadas, tá? Nada. Professor, só uma coisa aproveitando a imagem anterior. Opa, pode falar. No caso da pessoa com deficiência cega e surda, há comprometimento dentro dessa parte no giro angular. Há comprometimento? Giro angular, né? Pois é, aí sim, porque nem o córtex aqui de processamento visual primário vai conseguir. Não tem como captar essas informações. A pessoa cega e surda, ela vai interagir com o mundo exclusivamente pelo tato. Não só pelo tato, óbvio, né? Tato, você vai ter também a questão de outros sentidos? Tem. Mas na questão da compreensão do mundo, principalmente através do tato. É óbvio que existem odores, existem gostos, existem sensores de temperatura, enfim. Mas assim, eu quero saber o que é um copo. Não consigo ver, não vou ouvir. Aí ele vai ter que pegar um copo, vai ter que interagir com toda a parte desse copo para ele tentar formar uma imagem neural ou neurológica na mente dele, tá? Através dessa percepção tátil aqui. Certo? Bom, então,
aí a gente pode avançar. Isso que eu falei para vocês, resumidamente, está aqui, ó, gesticulação, pantomima, emblemáticos e língua de sinais. E ali a gente vê que quanto mais a gente avança para a língua de sinal, mais vai ter ali a questão semântica, ou seja, a exigência da questão semântica para a compreensão do que está sendo falado ou produzido como sinal. Por exemplo, trem. A língua, ela vai sofrer diferenças regionais, mas ela sofre também diferenciação pela questão histórica. Isso tudo é construído socialmente. Então, trem, atualmente, o sinal para trem é esse aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas é esse aqui. Agora, antigamente, o trem, ele tinha na roda aquela alavanca. Então, a manivela, então o trem, o sinal do trem era feito dessa forma. Mas com o tempo, o objeto foi mudando, esse sinal também foi mudando, tá? Veja que isso é construído socialmente. Aqui é rápido, não é para vocês gravarem, eu queria só que vocês entendessem o seguinte. Nessas áreas do frontal, do lobo frontal e do lobo temporal, nós temos regiões específicas, ou seja, submódulos para processar essa linguagem em algum quesito. Então pode ser, por exemplo, o volume. Eu vou falar, estou conversando com vocês. Eu tenho que calibrar, isso tudo é feito de forma automática ou consciente, mas eu tenho que calibrar. Se eu estou muito perto, eu vou falar um pouco mais baixo. Se eu sou uma pessoa discreta, eu vou querer falar baixo. Agora, se eu sou uma pessoa espontânea, eu quero que todo mundo saiba que eu estou vivo, aí eu vou falar alto, quero que vocês, vou gesticular. Ou seja, então nós temos submódulos do processamento, tanto da expressão da fala, quanto também da compreensão. Aqui nessa primeira ilustração A, eu tenho todos esses submódulos sobrepostos e ativados quando eu falo exclusivamente através da fala ou por gesticulações. Em B, são circuitos exclusivos da fala. Então eu tenho esse circuito aqui. Aí eu chamo para esse detalhe aqui, ó, o giro temporal superior. Esse STG, ele controla o volume. Ou seja, eu não vou conseguir acionar essa área se eu sou uma pessoa surda. Então, eu sendo uma pessoa surda, eu não acesso essa área. Talvez responda até aquela pergunta anterior. Existem submódulos nessa área de processamento que não vão ser ativados. Por exemplo, na minha gesticulação, eu vou acionar essa área aqui, esse fuso, esse giro fusiforme, que está no lobo temporal. E ele faz o quê? Ele ajuda no reconhecimento da palavra. Eu vou fazer um sinal. Toda vez que eu repetir esse sinal, eu estou compreendendo que esse sinal é o trem. Essa área não vai ser acionada na fala, porque a fala eu estou codificando através de áudio. Então, ou através de algo escrito, e não através de algo que eu estou gesticulando, vendo. Tá? Bom, eu vou passar para vocês um artigo que explica as diferenças aqui, ó, entre gesticulação, pantomima. Eu acho que vai ser importante para o curso de vocês, tá? Agora a gente vai continuar o sistema nervoso. Então, a gente falou do encéfalo, mas o encéfalo é uma área de processamento cognitivo que está concentrado no interior do crânio, está localizado no interior do crânio. Mas eu tenho sensores para as informações do ambiente espalhado por todo o meu corpo e na periferia do meu corpo, não está no centro do meu corpo. Então, continuando o sistema nervoso central, eu tenho a medula espinal. Medula espinal é como se fosse um bastão, é óbvio, repleto aí de células nervosas, e essa estrutura, na verdade, ela faz uma comunicação entre o encéfalo e todo o sistema de nervos que estão partindo do sistema nervoso central para a periferia do meu corpo, tá? E aí inclui músculo, glândulas, receptores. E qual é o objetivo? O objetivo é o seguinte: eu estou captando sinalização do meio, essas sinalizações elas estão sendo captadas pela periferia do meu corpo, elas vão ser transmitidas à medula espinal através dos nervos. A gente já viu que os nervos são esses prolongamentos funcionando aí como verdadeiros fios de condução de informação nervosa. E ali eu tenho a recepção desses sinais, o encaminhamento desses sinais até a medula espinal.
A medula espinal ela pode gerar uma resposta, a gente vai chamar isso de resposta, um arco reflexo, ou ela pode encaminhar essa informação até o encéfalo, porque é necessário um processamento aí superior, que envolve a consciência, enfim, tá? Agora, o encéfalo produz uma resposta. Essa resposta elaborada, ela vai novamente voltar para a medula espinal, e da medula espinal ela vai partir em direção àquele conjunto de músculos ou de glândulas que estão ali próximo à fonte da informação sensorial. Certo? Então nós temos que elaborar uma resposta também. Por exemplo, estou andando na rua, aí novamente vejo um caminhão. Puxa, fiquei paralisado, mas eu captei essas informações, eu tenho lá uma preparação do meu corpo que se dá de forma automática, mobilizando energia e a tomada de decisão. Qual é a tomada de decisão? A tomada de decisão teve um processamento encefálico no córtex frontal. Eu preciso raciocinar, eu preciso agora dessas informações que estão chegando visual para mim, qual é a melhor maneira, qual é o melhor caminho para eu escapar dessa situação. E com isso, essa informação agora, ela foi selecionada, eu escolhi a melhor estratégia para fugir, sei lá, me jogar, voltar para trás. E isso agora, essa informação, ela é passada através da medula para a musculatura para que eu tome uma atitude. E ali vai ter uma contração de músculos necessários para eu fugir daquela situação. Então veja, nós temos aí um circuito bidirecional, um circuito aferente, ou seja, se eu olhar aqui uma secção, né, da minha medula espinal, eu vou ter o seguinte, eu tenho um curso aferente, eu tenho a sinalização, a informação sensorial, a captação dessa informação, a codificação dessa informação sensorial, a transformação ela numa linguagem que os neurônios processam, e ali eu vou ter a transmissão dessa informação no nervo até chegar à minha medula espinal. Então eu tenho ali um curso aferente. Agora, essa informação pode ascender até o encéfalo, ter novos níveis de processamento e elaboração de resposta, vai descer novamente a medula espinal e agora vai sair através de um curso eferente. Ou seja, eu preciso agora mobilizar músculos, mobilizar glândulas para sair daquela situação. E ali eu tenho o curso eferente, que é o curso da informação que sai da medula até a musculatura. Tá? Bom, então rapidamente, num processamento simples da informação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter isso aqui. Eu tenho a fonte da informação, tá? A sensação de aumento da temperatura. Isso é captado por terminações nervosas, que aqui já está constituindo a estrutura receptora dessa informação sensorial. E aqui eu vou ter uma conversão dessa informação, que é aumento da temperatura, para uma forma de linguagem que é aquela típica da transmissão nervosa, que se dá através da alteração das concentrações iônicas ou do status positivo e negativo. Ou seja, o meu neurônio, eu tenho que lembrar que no estado de repouso, ele está com cargas positivas acumuladas no meio externo, cargas negativas acumuladas no meio interno, e ali eu vou ter agora uma alteração desse status. E depois a transmissão desse impulso nervoso através de um potencial de ação. Ou seja, não basta só eu ter alteração local, eu tenho que propagar essa alteração. E essa alteração ela vai sendo propagada até chegar na coluna espinhal pelo lado ventral. Ou melhor, pelo lado dorsal, certo? Ou seja, o lado das costas. Então, a via aferente, ela vai chegar lá na minha coluna espinhal pelo lado dorsal. E aí, se vocês olharem aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho em azul esse nervo aferente, depois eu tenho aqui um outro neurônio em laranja, ele é um interneurônio, é um neurônio de associação, então ele foi ativado e agora ele vai ativar o neurônio motor.
Esse neurônio motor também é chamado de neurônio efetor. Ele vai conduzir a informação, e essa informação agora é a resposta para lidar com aquela informação sensorial. Nesse caso, a resposta é o quê? Contrair essa musculatura para se afastar dessa chama. Isso aqui é um nível de processamento da informação que inicialmente foi captada, potencial em causar lesão, e esse nível de processamento ele é chamado de arco reflexo e se dá em nível de medula espinhal. Então a medula espinhal ela tem uma função não só de processar, de conduzir as informações para o encéfalo e do encéfalo para os músculos, para a periferia do corpo, mas ela tem também a função de elaborar respostas simples a uma informação que causa dano em potencial, tá? E só para falar que acabei não falando isso, como a estrutura do sistema nervoso central, ela também é protegida por ossos. E esses ossos são os ossos que compõem a coluna vertebral. Então a coluna vertebral ela é composta por várias vértebras que estão se sobrepondo, e essas vértebras elas têm uma espécie de cavidade, que a gente vai chamar de foramen. E essa cavidade, quando ela está sobreposta uma à outra, forma um canal oco. Esse canal oco é onde vai estar localizado a medula espinal. Esse canal ele é chamado de canal vertebral, tá? E é ali onde vai estar localizado a medula espinhal. A medula espinhal ela vai projetar os nervos. E esses nervos vão sair da coluna, através de uma outra cavidade que ela é formada também pela sobreposição dessas vértebras. Só que enquanto a cavidade vertebral, o canal vertebral, ele é central, esses forames, eles são laterais. Esses forames por onde saem esses nervos, eles são localizados de forma lateral. Então aqui, ó, central, eu tenho a localização, a alocação da minha medula espinhal, e aqui na lateral eu tenho orifícios que vão ser orifícios por onde vão sair os nervos, tá? E aí eu tenho que compreender que existem nervos aferentes, conduzem a informação da periferia até a medula espinhal, e também nervos eferentes, conduzem a informação da medula espinhal até a periferia. E aí a periferia pode compreender músculos, glândulas ou órgãos, tá? Há alguma dúvida? Então tá aqui, ó. Pode repetir rapidinho, professor, diferente? Essa informação, eu vou repetir mostrando essas ilustrações, que elas estão perfeitas, ó. A medula espinal, tá? Então a medula espinal, ela vai transmitir as informações que foram captadas por esses nervos que fazem contato com a periferia do corpo, para onde? Para o encéfalo. Então aqui você está vendo na periferia do corpo as diversas estruturas que são receptores sensoriais. Esses receptores sensoriais aqui exemplificados, eles são estruturas que não estão dentro de um órgão específico, mas os receptores sensoriais, eles podem estar fazendo parte de um órgão, como os olhos, como também os ouvidos. Mas esses receptores aqui, eles estão espalhados na pele. Mas esses receptores sensoriais, eles captam a informação, eles convertem a informação em impulso nervoso, e esse impulso nervoso, ele vai ser caminhado através dos neurônios aferentes até a medula espinal. Da medula espinal, ele vai ascender para áreas encefálicas, pode ter lá processamentos conscientes, e depois são elaboradas respostas. Aí aqui a gente vai para a próxima ilustração. As respostas foram elaboradas, essas respostas envolvem ali modulação motora, ou seja, contração muscular, e aí você tem que essas respostas agora elas vão pela via descendente chegar até a medula espinal, e a da medula espinal até a periferia
até onde está o órgão ou até onde está o músculo, você tem neurônios eferentes que vão levar essas informações. Então nós temos aqui a completude de todo esse trajeto. Você tem o sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central ele faz contato com a periferia do corpo através de nervos. Esses nervos eles podem ser do tipo aferente ou eferente. Os aferentes eles vão trazer as informações que foram codificadas por essas estruturas sensoriais para a medula espinal. E da medula espinal, essa informação ela pode ascender a essas áreas mais superiores do sistema nervoso para um processamento motor mais elaborado, enfim. Então você tem áreas aqui, ó, somestésicas, essas áreas são áreas de processamento dessa informação sensorial. Aí lembra que eu falei que você tem uma estrutura que é chamada de tálamo. O tálamo, por exemplo, ele vai ali filtrar. Será que todas essas informações sensoriais, elas precisam ser conscientizadas? Então o tálamo, ele faz esse filtro. Ah, elas precisam. Então aí vai para o córtex superior, para o córtex cerebral, e aí você tem a conscientização, certo? Bom, mas aí você não vai, você está sentindo, você teve uma percepção, você agora identificou e conscientizou o que está acontecendo. Você precisa elaborar uma resposta. Por exemplo, a gente está na sala de aula, tá? Nós estamos na sala de aula e dentro da sala de aula a gente começa a sentir cheiro de fumaça. Pegou fogo, está pegando fogo em algum lugar. Eu não vi, não precisei ver. Chegaram moléculas e através do olfato eu estou identificando que está pegando fogo em algum lugar. Bom, mas aí a importância dessa informação, ela foi relevante, porque eu conscientizei, tá? Bom, e aí agora eu preciso elaborar uma resposta. Eu preciso fazer o quê? Vou ficar sentado na sala de aula, prestando atenção na aula? O professor vai se comportar como se nada tivesse acontecendo? Não. Vamos abrir a porta. Se eu abrir a porta e ver uma cortina de fumaça, aí a gente tem que tomar atitudes mais sérias. Nós temos que identificar o foco, abaixar, enfim, ver se tem extintor, certo? E aí a gente vai precisar mobilizar a nossa musculatura. Então nós vamos agora trabalhar toda essa via eferente, esses nervos que são projetados da medula espinal para contrair músculos dos braços, músculos das pernas, para que a gente agora consiga sair e escapar dessa situação. Ficou claro, pessoal? Claro, não tem muito. Pode ser bem sincero, é bem complexo. Mas vou assistir a aula novamente e se eu tiver de dúvida, eu falo com. Tudo bem, pode acionar a ferramenta do Moodle, o e-mail, pode acionar, tá bom? Não tem, assim, problema nenhum, eu fico vendo o Moodle e respondo as perguntas de vocês. Tá bom. Então, assim, de primeiro você fica assim, indo e voltando. Eu não estou no turno. Indo e voltando, será que entendi? Volta e olha de novo, então você não tem sincero. É muita informação, é muita informação. É pouco tempo de aula. Sim. E eu fico pressionado e tento acelerar ainda para falar o máximo que eu posso, entendeu? Não é reclamação não, tá? Não, eu sei, claro, eu sei. Mas... Não. Nada. Eu falei do cheiro, mas a gente... o cheiro é interessante que ele não passa assim, ele vai direto para o córtex cerebral. O cheiro ele vai direto para o córtex cerebral e ele passa pelo hipocampo. É só uma curiosidade, tá? E ali você tem memórias que são acionadas pelo cheiro. Então, por exemplo, perfume, sei lá, perfume da sua avó. Toda vez que você passar em algum local, e claro, você teve um bom relacionamento com a sua avó, toda vez que você passar por um local e tiver o perfume, você, capta na sua memória a sua avó. Porque os odores, o processamento dos odores passa pelo hipocampo também, tá? Mas é só uma curiosidade. Eu vou repetir o que eu falei. Nós temos o sistema nervoso central, tá?
O sistema nervoso central, ele está incluindo aí o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo é toda essa estrutura que a gente já estudou. Ela compreende o tronco encefálico, o cerebelo, ela compreende essa porção mediana aqui, onde você tem o tálamo, o hipotálamo e você tem o córtex cerebral. Córtex cerebral, nós vamos ter processos complexos, superiores e conscientes, aprendizagem, processamento da linguagem. Essa porção mediana aqui, nós temos respostas ainda automáticas, com pouca conscientização. Então o hipotálamo, por exemplo, ele vai controlar respostas hormonais. Por exemplo, eu paro de beber água. Estou aqui, sei lá, 6 horas sem beber água. Mas continuo urinando e suando. Então, as concentrações do meu sangue, elas vão aumentar. Ou seja, eu vou ter ali uma redução do volume líquido, mas o soluto, ele continua na mesma concentração. Então, o meu sangue, ele começa a ficar hipertônico. E aí, eu vou ter uma resposta agora para corrigir essa situação. E qual é essa resposta? Sede. Eu vou ser estimulado a beber água. Além disso, eu vou ter economia de água através da urina. Eu vou parar de urinar com muita frequência. Além disso, eu vou ter um hormônio sendo liberado para que o meu rim recupere mais água dessa urina. Então, quando eu for urinar, a minha urina vai ser escura, porque ela vai ter pouco líquido. São respostas que eu não conscientizei. Eu não cheguei assim, rim, olha, economiza água. Foram automáticas, através de hormônios. Só que para esses hormônios serem produzidos, eles foram produzidos no hipotálamo. Ou o hipotálamo vai enviar um comando para uma outra estrutura para que essa estrutura libere esses hormônios. Bom, mas ali, além disso, eu vou descendo, eu vou ter a medula espinal. A medula espinal, que é o foco mais dessa aula, ela, na verdade, é uma estrutura que está ali mediando o trajeto das informações do sistema central ou do encéfalo para a periferia e captando essas informações que foram ali processadas da periferia para o sistema nervoso central. Então, a medula espinal ela está encaminhando essas informações de forma ascendente para o encéfalo, para que haja o processamento, e depois de forma descendente para a elaboração, para a execução da resposta. Então, o estímulo foi captado, ele vai ser processado. Para ele ser processado, ele precisa chegar à medula espinal e precisa ascender. Essa informação precisa subir para o encéfalo. Vai ter o processamento. Agora, é necessário contrair um determinado músculo do braço para se afastar da panela. Ora, então, essa informação ela vai ser elaborada pelo encéfalo, vai descer, vai chegar à minha musculatura dos braços e eu vou conscientizar essa saída. Certo? Talvez não foi o melhor exemplo, porque isso se dá de forma automática já na medula espinal. Mas a do fogo, ela é adequada. Por quê? Porque eu estou processando as informações e eu estou planejando a melhor resposta. A melhor resposta numa situação de cortina de fumaça, de fogo, de fumaça, é se abaixar. Se abaixar, porque o oxigênio mais próximo ao solo não está contaminado, porque o ar aquecido ele vai flutuar, certo? E aí eu vou tentar sair do território ali, rastejando, enfim, tá? Bom, mas o sistema nervoso periférico, ele pode ser somático ou autônomo. O somático, ele é consciente, envolve contração muscular. Então foi o que eu falei para vocês. Eu preciso escapar da sala. Ora, o que vai acontecer? Eu tenho toda uma musculatura que vai ser acionada de forma consciente e eu vou me mobilizar para sair da sala. Olha, eu estou levantando essa caneta para mostrar para vocês. Isso é consciente. Eu tive lá a informação, o planejamento dessa ação no meu cérebro, no meu encéfalo. Esse planejamento, essa informação, ela foi descendo na minha coluna vertebral, através da medula espinal. E da medula espinal tem um nervo, que é um nervo eferente, que vai irrigar musculaturas específicas da minha mão e do meu braço,
e ali eu vou estender, vou pegar a caneta e vou mostrar para vocês. Então eu estou trabalhando todo esse sistema nervoso periférico, ou seja, que é compreendido pelos nervos. Esses nervos chegam até ali os músculos de forma consciente, por isso que é sistema nervoso periférico somático. Ele está envolvido na contração dos músculos de forma consciente. Por quê? Porque eu preciso diferenciar do sistema nervoso periférico autônomo. Lembrando que o sistema nervoso periférico, ele vai envolver o quê? Ele vai envolver as estruturas que não compõem o sistema nervoso central. Então essas estruturas são os nervos e, além dos nervos, os gânglios. Então essas esferas aqui que vocês estão olhando, elas correspondem aos gânglios. Os gânglios, você tem ali alta concentração de corpo celular. Se vocês olharem aqui, ó, essa figura mais embaixo, onde está a setinha, você tem o sistema nervoso central, o corpo celular desse primeiro neurônio está no sistema nervoso central, certo? Ele é projetado do sistema nervoso central e alcança lá uma estrutura esférica, que é chamada de gânglio. E no gânglio você tem concentrações de corpos celulares do próximo neurônio. Ali você vai ter uma comunicação. Esse corpo celular do próximo neurônio, ele projeta o seu axônio. Esses axônios, eles estão nesses nervos e vão irrigar os diversos órgãos, os diversos músculos. Certo? Então nós temos o sistema nervoso autônomo, que ele pode ser subdividido entre simpático e parasimpático. E aí, para encerrar a aula, eu peço a vocês, que já chegou a hora, só para encerrar a aula, só para eu falar isso. Então, olha só, existem respostas, são respostas inconscientes, como aquela economia de água que eu falei. Ela é uma resposta inconsciente. Então, por exemplo, a dilatação da pupila e a contração da pupila é uma resposta inconsciente. Se eu projetar a luz no meu olho, a minha pupila vai contrair. Eu vou fechar o diafragma, porque está entrando uma intensidade luminosa muito alta. Agora, se eu estou num ambiente mais escuro, a minha pupila vai dilatar, porque é necessário captação do máximo de luz que eu consigo obter naquele ambiente. Se eu estou num ambiente que está faltando oxigênio, a minha frequência respiratória tem que aumentar, porque eu preciso captar oxigênio. E uma forma de captar oxigênio é aumentando a frequência respiratória. Então eu vou ficar ofegante. Por exemplo, outra coisa, eu estou numa região de alta altitude, está faltando oxigênio. Geralmente, o que vai acontecer lá? As pessoas, elas no primeiro momento vão ter esse aumento da frequência respiratória e aumento da frequência cardíaca. Por quê? Porque eu preciso bombear esse sangue numa maior velocidade para transmitir aí esse oxigênio para todas as áreas do meu corpo. Então, veja, são respostas automáticas. Eu não chego para o meu coração, bate mais rápido, pulmão, aumenta aí a frequência, diafragma, contrai mais rápido, aumenta a frequência. Isso é automático, ou seja, existem circuitos no meu interior, em nível de sistema nervoso, que vão processar de forma inconsciente e eu vou ter respostas para essas informações sensoriais ou necessidades. Então, veja bem, essas respostas elas são classificadas em simpáticas e parasimpáticas. A resposta simpática está associada principalmente a estresse. Então, essas respostas elas estão ali sendo exemplificadas pelo aumento... Professor? Oi. Pode repetir, por favor, porque deu uma trava. Ah, tá. Só um minuto, que agora... Tá. Sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso autônomo são respostas inconscientes. Ele pode ser subclassificado em simpático e parasimpático. O simpático está associado a respostas de estresse. Então, se eu estou estressado, estou numa condição de estresse, eu vou ter aumento da frequência cardíaca, eu vou ter aumento da frequência respiratória. Ou seja, são respostas associadas à intensificação de uma atividade, de um processo. Agora, o parasimpático está relacionado com o relaxamento.
Então eu estou no ambiente onde eu estou relaxando. E a circunstância não produz nenhum estresse. Então eu tenho lá diminuição da frequência respiratória, diminuição da frequência cardíaca. Então são essas duas respostas. Qual a diferença entre sistema nervoso simpático e parasimpático? Primeiro, em nível de resposta, simpático associado a estresse, parasimpático associado a relaxamento. Agora, em nível anatômico, eu tenho isso aqui, ó. Você vai perceber que as fibras nervosas, ou seja, os nervos, no simpático, eles partem principalmente da região torácica e da região lombar. Agora, as fibras nervosas envolvidas no sistema nervoso autônomo parasimpático, elas partem principalmente aqui do tronco cefálico ou da região mais sacral, em nível anatômico. Em nível de neurotransmissor, o principal neurotransmissor que está aí associado ao simpático, nesses neurônios pós-gânglio, ou seja, nesses neurônios aqui que estão depois dessas regiões ganglionares, esse neurônio quase sempre é a adrenalina ou noradrenalina. Agora, no parasimpático é a acetilcolina. Então, a acetilcolina, ela está envolvida, é um neurotransmissor que está envolvido no sistema nervoso parasimpático. Certo? Há alguma dúvida? Professor, você ia comentar mais alguma coisa naquela parte da explicação que você está falando? A gente não fala do coração, para bombear mais rápido. Porque foi nessa parte que travou. Eu queria saber se você ia falar mais alguma coisa, ou mais alguma explicação sobre isso. Quando a gente está no lugar alto. Foi aí que travou? Então, quando a gente está numa região de alta altitude, está faltando oxigênio. Então, quais são as respostas iniciais que o meu corpo vai apresentar? São automáticas. Vai aumentar a frequência cardíaca, porque no mesmo intervalo de tempo, eu respirando mais, fazendo esses movimentos respiratórios com mais frequência, eu tento ali compensar e captar mais oxigênio. Além disso, aumenta a frequência cardíaca. Por que aumenta a frequência cardíaca? Porque eu tenho que disponibilizar de forma mais ou menos homogênea esse oxigênio a todas as regiões, a todos os tecidos, porque senão pode necrosar, tá? Não sei se foi isso, essa parte que aí ficou para ser falada, tá? Além disso, a gente pode ver uma outra diferença anatômica. Os gânglios no sistema nervoso simpático, eles estão próximos à coluna vertebral. Os gânglios do sistema nervoso parasimpático, eles estão próximos aos órgãos onde esses nervos vão atuar. Isso significa o quê? Isso significa o seguinte: se vocês olharem o circuito, você vai ter o quê? Você vai ter o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. Se os gânglios no sistema nervoso simpático, eles estão localizados próximo à medula espinhal, você tem o seguinte, que o neurônio pré-ganglionar, ele é curto, e o neurônio pós-ganglionar, ele é longo. Agora, no parasimpático, os gânglios geralmente estão próximos aos órgãos ou dentro desses órgãos. Isso significa o quê? Significa que o neurônio pré-ganglionar, ele é mais longo do que o neurônio pós-ganglionar. Certo? Tudo bem, pessoal? Tá aqui, ó. O sistema nervoso periférico, ele tem essa situação. Você tem aqui, ó, o neurônio pré-ganglionar,
Aí ele está no sistema nervoso, o corpo celular dele está no sistema nervoso. Você tem a emissão do axônio, sai em forma de nervo, certo? E vai até um determinado momento alcançar uma estrutura globular que está fora do sistema nervoso central, que é chamada de gânglio. No gânglio você tem o quê? Você tem o corpo celular do próximo neurônio. Então você, na verdade, vai ter um neurônio pré-ganglionar e um neurônio pós-ganglionar. No sistema nervoso simpático, o gânglio está próximo à coluna vertebral. Se ele está próximo à coluna vertebral, o neurônio pré-ganglionar ele é mais curto. E o neurônio pós-ganglionar ele é longo. Tá? Então tá aqui, ó. Você tem o sistema nervoso simpático, o gânglio está próximo à coluna e está afastado do órgão. Então, o neurônio pré-ganglionar ele é curto e o pós-ganglionar é longo. Agora, nesse caso aqui que é o parasimpático, o gânglio está próximo ao órgão. Então, o neurônio pré-ganglionar ele vai ser longo, o axônio dele, o nervo dele é longo, e o pós-ganglionar é curto, porque ele está próximo ao órgão ou dentro do órgão. Uma outra diferença, é o neurotransmissor do neurônio pós-ganglionar. Então, esse neurônio aqui, ó, é o pós-ganglionar. No parasimpático, esse neurotransmissor é a acetilcolina. No simpático, esse neurotransmissor geralmente é a noradrenalina. Tá? Agora, percebam que a comunicação do neurônio pré-ganglionar, tanto do parasimpático quanto do simpático, aqui vai liberar para se comunicar com o neurônio pós-ganglionar um neurotransmissor que é sempre a acetilcolina. Alguma dúvida?